do terraço do castelo. Então ali olhei, era uma mulher que se banhava. Olha só, parei e observei a beleza feminina, me encheu de ilusão. Não pude resistir àquela tentação. Olha só, mandei chamar aquela a quem meus olhos contemplou, e trouxeram-na para mim. Tamanha foi a minha culpa, não pude resistir à beleza daquele olhar. E quando olhei para ela, senti vontade de amar. E algo aconteceu naquela tarde. Estávamos eu e ela perdidos num pecado, mas um fruto então, olha só, desse amor veio brotar. E eu precisava de todo mundo ocultar, pois aquela a quem eu tinha ferido com tanto amor tinha esposo, e essa foi a minha culpa, porque fiquei em casa e não fui pra guerra. Se o Senhor me deu a chance de lutar, porque fiquei em casa e não fui pra guerra, agora tenho que pagar. Olha, o meu pecado foi não ter ido à guerra. Escuta só a história. Davi, ele manda matar o próprio esposo de Batseba, porque ele tinha que esconder de Israel o pecado que havia cometido. E manda aquele homem inocente com a carta na mão, trazendo a sua própria sentença. O remachoricanta ramanarabacai. Mas a Bíblia diz que Deus vê do céu, porque Ele vê tudo. E Ele envia o profeta Natan lá na casa do rei e diz assim para o rei: ei, rei, havia um homem, rei, que ele tinha muitas reis ou muitas novilhas, muitos animais ou muitas pessoas. Mas vindo um viajante a estar na casa dele, ele tomou não das suas, mas de alguém que só tinha uma, e matou o animal e deu para aquele convidado comer. O que se deve fazer com um homem como esse? E Davi, cheio de razão, ele vai dizer: ei, este homem é digno de morte. E Natã, um profeta, vai dizer para Davi: ei, Davi, tu é este homem. Ramadarachai. E por causa disso, a espada jamais se apartará da tua casa. Ó, Davi, não tem jeito, tu vai ter que pagar. A mulher Ramachoricanta Ramachê engravida, a criança nasce, mas não permanece com vida. Davi jejua, e a criança ainda doente, até que a criança venha a falecer. E chegando ali os servos de Davi, e quando Davi olha para aquela cena e vê que eles estão entristecidos, Davi já sabia da morte no seu coração. E Davi diz: ei, diga para mim, a criança é morta, não é verdade? Sim, meu senhor. A criança não resistiu, ela veio, aí está em óbito. Davi disse assim para eles: então traga para mim comida, traga para mim alimento, porque se Deus quiser, Ele pode ressuscitar esta criança, mas se Ele não quiser, é só vou vê-la novamente quando partir para a glória. Davi perde o primeiro filho, aquela pequena criança,
inocente. Davi perde mais 3 filhos por causa desse pecado. E a história do louvor continua bem assim, ó. Então um grande crime eu tive que cometer. Mandei matar o seu esposo, pois alguém tinha que morrer. Tamanha perversidade havia em meu coração. O desespero tomou conta, pois não tinha outra solução. Mas Deus do céu ouviu o clamor do sangue daquele homem e não perdoou o meu pecado. E enviou o profeta Natã para falar toda a verdade. E quando ouviu aquele testemunho, o meu corpo não aguentou, e foi tirado o meu filho, um dos herdeiros. A criança morreu, a quem eu tanto eu jejuei, eu queria reviver, mas por culpa do pecado a minha casa desmoronou. E por muitos anos o Senhor de tudo se lembrou. Olha aí, porque fiquei em casa e não fui pra guerra, a culpa é toda minha. Ninguém tem culpa não, porque fiquei em casa e não fui pra guerra. Eu fui covarde e assassino de um coração, mas por causa da aliança eu recebi perdão. Eu recebi perdão. Eita, aplauda o Rei da Glória, hein? Glória a Deus.